E aí galera, tudo bem? Estamos aí de novo para gravar mais uma videoaula para vocês, né? Só que hoje vai ser videoaula de desenho geométrico, né? Para a gente concluir lá o volume 1, né? A unidade 1, de desenho geométrico. Vamos ver o que a gente vai revisar hoje de desenho geométrico. Qual que é a nossa revisão? Revisão é de simetria, né? Então o pessoal que lembrar lá vai lembrar bem que é bem tranquilo, tá? Simetria, tá? Vamos ver o que é simetria. Então o primeiro elemento é a translação. O que é translação? Então na construção de mosaico, por exemplo, que representa as calçadas de São Paulo, podemos utilizar módulo, tá? O que é isso? Ó? Então aqui está a representação, assim como a gente tem lá o calçadão da Rua 15 de Curitiba, eu tenho vários desenhos, então são formados com aquelas pedrinhas, ó, coloridas, ó, preta e branca. Só que percebe que tem um padrão. Tá? Então, nesse tipo de construção, esse mosaico, tem um mosaico quando eu junto figuras geométricas, uma colando com a outra, encaixando com a outra, eu formo um mosaico. E quando eu tenho um padrão, então, por exemplo, aqui a figura preta e a branca, eu vou colocar em destaque a figura preta, eu chamo ela de módulo. Tá? Por que módulo? Porque ela vai se repetir, ó, tá? Em algumas direções. Então, né, a partir daqui para o lado direito, ó, ele continua, é como se eu pegasse isso aqui e colocasse aqui. E fosse colocando aqui, né, um do ladinho do outro. Então, o módulo ele tem um padrão, ó, ou na diagonal. Ó. Percebe que ele não muda, ó, ele está nesse formato aqui. O de cima, ó, vai ter um branco no mesmo formato e vai mudar a cor. O branco ele volta a mesma cor. Ele tem o mesmo padrão. Tá? Para cima também, ó, daqui para cá, ele tem o mesmo formato. Então, quando eu tenho um mosaico com esse padrão aqui, ó, e essa figura ela se movimenta em direções diferentes, mas o mesmo padrão, eu chamo de módulo. Então, essa mudança aqui é a translação. Tá? Eu estou transladando, ó, a mesma imagem, a mesma figura, o mesmo objeto, indo em outra direção, sem mudar a forma. Tá? Que está aqui o que eu acabei de falar para vocês. Ó, os módulos e a forma de dispô-los definem o padrão do mosaico. Então, se eu colocar para a direita, ele vai ter um formato, para cima o mesmo formato, então tem um padrão, tá? Que eu chamo de módulo. A translação é uma transformação geométrica que faz uso do deslocamento de um objeto ou de uma figura em uma determinada direção e sentido, sem que a forma e o tamanho sejam alterados, como eu expliquei para vocês lá na figura do calçadão de São Paulo. Eu tinha uma figura geométrica e eu fui colocando ela, desenhando ela em várias direções diferentes, mas sem mudar o formato e o tamanho dela. Tá? Eu coloquei aqui ela no plano cartesiano, como se eu estivesse fazendo um projeto antes de ter montado o calçadão. Ó. Então, eu desenho uma figura geométrica aqui, percebo que cada encontro aqui de semi-retas, ó, eu tenho pontos, ó, em cada ponto eu vou ter uma coordenada. Então a gente consegue colocar perfeitamente um plano cartesiano no projeto antes de determinar a posição da calçada. Então cada desenho dessa aqui é o módulo, ó, eu tenho o mesmo padrão, ó, usando as coordenadas no plano cartesiano, né, que nós já estudamos. Olha uma outra forma aqui, ó, uma faixa decorativa. Ó. Perceba, eu tenho uma figura geométrica aqui, ó, e essa figura ela está sendo movimentada para a direita, ó, sem mudar o tamanho, sem mudar a forma, sem mudar a cor. Ó. Então eu estou transladando ela. Ó. Então eu não mudei ela, estou indo em um sentido, mas a figura sempre é a mesma. Como se eu pegasse ela aqui e colocasse aqui, ó. Colocasse aqui de novo, tirasse aqui e colocasse aqui. Então não muda a forma dela. Tá? Então tem um padrão, que eu tenho um módulo. Então o módulo é a forma da figura. Tá? Rotação. Então, como o nome fala, rotação é como se fosse rodar, né, o nosso objeto. Ó. A rotação é uma transformação geométrica que faz uso de giros de um objeto. Né? Então, por exemplo, eu tenho a caneta aqui. Ó, tá? Eu vou rotacionar ela um quarto de volta, ou seja, 90 graus. Ó. Então a ponta dela, eu vou rodar ela 90 graus. Ó, tá? Aí eu vou rodar ela, rotacionar ela mais 90, que seria 180 graus. Então eu tenho a caneta aqui, eu vou rotacionar 180 graus.
Tudo bem? Então isso é uma rotação, uma transformação. Eu estava assim e transformei ela girando, em forma de rotação. Que faz uso de giros de um objeto em torno de um ponto fixo, o centro de rotação. Então, no caso da nossa caneta, o centro seria aqui, ó. Então, eu rodei, estou rotacionando esse meu objeto, ou a minha figura, segundo o ângulo, sem que a forma e o tamanho sejam alterados. Então, a caneta, eu só girei ela continuou sendo a caneta, eu não mudei ela. A mesma coisa seria a figura, eu vou rodar ela sem mudar o formato dela. O giro pode ser feito em sentido horário ou anti-horário, então tanto faz o sentido. Mas se eu começar no sentido horário, tá, eu tenho que terminar a minha rotação sempre no sentido horário. Se eu estou no anti-horário, então eu tenho que continuar no anti-horário. Lógico, se eu começar no horário e no anti-horário, eu tenho que pré-definir, né, o que vai acontecer. Tá? Quantos ângulos em sentido horário e quantos ângulos em sentido anti-horário. Então, por um exemplo, né, prático aí da rotação, né, a roda gigante, ó, tá? Tem uma roda gigante com várias cadeirinhas ali, ó, coloridas, né? Por exemplo, se eu fosse girar 360 graus essa cadeirinha verde, que ela vai fazer uma volta completa, ó, mas ela não vai mudar. Então, a roda gigante ela não muda, ela continua sendo a mesma. Então, esse que é o sentido de rotação, ou o anti-horário ou o sentido horário, tá? Depende do cara que está controlando ali. Usando o plano cartesiano, eu tenho uma figura, aquelas bandeirinhas lá de festa junina, né? Uma bandeirinha aqui, ó. Eu estou rotacionando ela no sentido anti-horário. Perceba aqui, ó, que essas duas pontas elas rodaram 90 graus. E depois essas duas pontas rodaram 90 graus. Rodaram mais 90 graus. Rodaram mais 90 graus e voltou ao original, ó. Então a forma não mudou. Eu continuo rotacionando, como se estivesse girando a figura e desenhando ela. Então essa é a rotação, eu não mudei a forma, né, do objeto, só mudei a posição, tá? No sentido de rotação, no caso no sentido anti-horário aqui. Reflexão. O que é uma reflexão? Isso aqui é uma ponte estanhada lá em São Paulo. O que é reflexão? Como se fosse refletir um objeto, né, da mesma, sem mudar a forma dele. A única coisa que acontece é que o objeto ele fica em outro sentido, em outro sentido. Então, por exemplo, vamos observar só esse desenho aqui, ó, essa parte aqui, ó. Ele é idêntico a essa outra parte, mas o que acontece? Imagine que eu tenho um eixo de simetria aqui, ó, bem no meio, entre os dois, e esse lado está refletindo o lado de cá, como se a gente estivesse olhando no espelho. A nossa imagem é inversa ao que nós estamos, a nossa posição. Então, nossa posição, minha imagem ela vai estar invertida. É a mesma ideia daqui. Então, a reflexão, eu vou refletir o objeto sem mudar a forma dele, só que a posição dele é inversa. Então, fazendo um esquema aqui, ó, um esquema da ponte, um desenho, ó, eu tenho um eixo de simetria aqui. Tá? Lógico, ele não é visível ali, mas se colocar no papel, tá? Ele é visível. Ou seja, a medida que tem desse lado é a mesma que tem do lado de lá, só que é sentido oposto. Tá? Então tem uma reflexão desse lado para esse ou desse para esse. Tá? Então, ó, a simetria obtida em relação ao eixo é chamada de simetria axial. Então, a partir do eixo, tá? Então esse tipo de simetria eu chamo de simetria axial. A reflexão é uma transformação geométrica que conserva a forma e o tamanho das figuras. A reflexão não muda o tamanho, a altura é a mesma e a forma também é a mesma. O que acontece? A posição da figura é transformada e oposta, tá? Como se tivesse invertido, ó, a da figura original. Então, a figura original ela é oposta a essa figura original, ó, tá? Mas o tamanho e a forma dele não muda, só muda a posição dela. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ao final aqui dessa apresentação, eu tenho uma participação especial da professora Silvia Letícia, que ela vai estar demonstrando lá uma daquelas atividades que nós passamos para vocês. Tá? Qualquer dúvida, vamos conversando e não esqueça de responder o formulário que fica aí embaixo do vídeo na descrição.
Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês a tirar alguma dúvida. Oi, pessoal. Então agora eu tô aqui para a gente poder corrigir aquela atividade avaliativa lá da página 10 do livro didático, do volume 1. Então era a atividade do catavento, tá? Daí ele falava lá na página 10 que era para você se posicionar de frente para o catavento e assoprar levemente e ver em que sentido que girava o catavento, se era no sentido horário ou anti-horário. Então, para quem ainda não sabe esse assunto, eu trouxe um relógio e daí a gente pode acompanhar aqui. Se o teu catavento girou no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, o sentido é horário. Se o teu catavento girou no sentido oposto aos ponteiros do relógio, o sentido é anti-horário, tá? Muito bem. Aí agora as questões. Na letra B, diz assim: com a ponta azul do catavento voltada para baixo, gire 180 graus. Então, gente, não importa se você girou no sentido horário ou anti-horário. Você girando 180 graus, a ponta azul vai ficar voltada para cima. Na letra C, com a ponta amarela voltada para baixo, faça um giro de 90 graus. Então, não importa se você também girou no horário ou anti-horário, se você girar 90 graus, a ponta amarela vai ficar na horizontal. Então, não importa lá se é para a direita ou para a esquerda que você vai girar, ele vai ficar na horizontal. Depois, na sequência, diz: com a ponta vermelha do catavento voltada para cima, é para você fazer um giro de 540 graus. Então, lembrando lá, 90, 180, 270, 360, mais 90, mais 90. Para onde foi parar? A ponta vermelha voltada para baixo. E na letra E, diz lá, para deixar a ponta amarela voltada para cima e fazer um giro de 450 graus. Então lá, 90 mais 90, né? 180, 270, 360, mais 90. E daí o que aconteceu? 450 graus, em que direção ela parou? Na direção horizontal, certo? Aí, a gente vai fazer um outro exercício. Agora, a gente vai fazer o exercício lá da página 13. Vamos lá, todo mundo fazer o brinquedo lá, abre e fecha, hein? Então, lá ele tá falando para fazer lá a construção de um quadrado de entre 15 e 20 centímetros de lado. O meu aqui tem 15 centímetros, então 15 por 15. Aí ele pede para dobrar e desdobrar a folha na diagonal, tá? Então, eu dobrei e desdobrei a folha nas diagonais do quadrado. Aí ele pergunta assim: as diagonais se intersectaram em que ponto? Então, onde elas se intersectaram? No centro do quadrado. Aí na letra B diz assim: o quadrado é uma figura simétrica e quantos eixos de simetria ele tem? Então, a gente traçou os eixos de simetria do quadrado, estão aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 eixos de simetria. Aí, na sequência, tá falando para dobrar cada vértice para o centro lá do quadrado, né? Então, estão dobrados aqui, cada vértice para o centro do quadrado. Na sequência, ele fala para virar, né? Virar o quadrado. Então, a gente tem ali virado e voltado novamente, dobrado para o centro do quadrado. Muito bem. Aí, a gente vai colorir as cores que a gente quiser e vai recortar cada triângulo. E daí ele fala:
quais tipos de triângulo foram formados. Então, a gente tem aqui triângulos retângulos, né? Porque tem o ângulo de 90 graus. E triângulos isósceles, ou seja, dois lados iguais e um lado diferente. Aí vocês podem fazer a brincadeira lá. Colocar dentro, né, de cada triângulo uma mensagem bem carinhosa para brincar com os familiares, né? A nossa mensagem é assim, ó. Fique bem, estamos com saudades. Fique em casa. Gente, beijos e bom divertimento.